primeiro lugar, todos os participantes, nomeadamente os que apresentaram comunicações, mas também todos os outros que, sem apresentar comunicações, participaram neste congresso, ontem e hoje. Sem todos vocês, este congresso não teria sido possível e não atingiria o sucesso que nos apraz registrar. A elevada qualidade de muitas das comunicações aqui apresentadas aumenta-nos a nós, a Associação 25 de Abril, a responsabilidade na capacidade que temos de ter de fazer a exploração do sucesso. Esperamos ser capazes de explorar o sucesso deste congresso. Nomeadamente, iremos colocar visível todas as comunicações e vamos ver se teremos condições para fazer uma publicação em papel. Saúdo também todos os representantes dos vários partidos políticos convidados e que nos deram a honra de aceitar o convite. Nós não convidámos especificamente nenhuma instituição do Estado, foi uma opção que fizemos, convidámos os partidos políticos e a grande maioria, e direi mesmo aqueles que nos interessam mais, responderam positivamente a esta. Pela vossa presença, assim como a muitos movimentos cívicos e associações que também deram uma resposta positiva ao nosso apelo e participaram e aqui têm estado e estão neste congresso. Permitam uma saudação especial a todos os associados da Associação 25 de Abril, nomeadamente aos meus camaradas militares de Abril. E permitam-me também que o faça na pessoa do General António Ramalho. Gostaria ainda de fazer um agradecimento, agora além das saudações, agradecimentos aos que nos apoiaram e que tornaram possível, em termos materiais, a realização do Congresso. E refiro-me fundamentalmente à Fundação Carlos Gulbenkian, à Fundação Oriente e ao Monte Geral. Por último, costumam ser os primeiros, eu gostaria de agradecer a todos os camaradas da direção, dos outros corpos sociais e do grupo de reflexão da Associação 25 de Abril, que, sob a coordenação do José Romano, organizaram este congresso, com sucesso, como estamos a ver. A todos os meus agradecimentos. Caras amigas e amigos, permitam que comece esta intervenção por partilhar convosco uma reflexão a que chamarei pré-congresso. Em 1968, um historiador norte-americano de nome Howard Zinn, faleceu em 2010, escreveu: a desobediência civil não é o nosso problema. O nosso problema é a obediência civil. O nosso problema é que pessoas por todo o mundo têm obedecido às ordens de líderes e milhões têm morrido por causa dessa obediência. O nosso problema é que as pessoas são obedientes por todo o mundo, face à pobreza, à fome, à estupidez, à guerra e à crueldade. O nosso problema é que as pessoas são obedientes enquanto as cadeias se enchem de pequenos ladrões e os grandes ladrões governam o país. É esse o nosso problema. Assino por baixo, mas com otimismo, pois a nossa história coletiva mostra como o nosso povo, tantas vezes subjugado,
sempre acaba por se levantar, derrubando os vende-pátrias. Basta olhar para o nosso século XX. Contudo, causa espanto que no nosso país, desde 1976, a história se repita com terríveis consequências. Dois partidos tornaram-se donos disto tudo. Ou sozinhos, ou coligados, num centrão corrupto, ou pior ainda, recorrendo a uma bengala com o nome de partido, sempre pronto a partilhar a mesa do orçamento. Pois é para isso que existe. Isto é, há 38 anos que andamos a ser governados por uma troika interna que, dado o fracasso das suas políticas, sempre iguais no fundamental, já por 3 vezes recorreu a uma troika externa, transformando Portugal num protetorado e lançando as suas populações mais frágeis, incluindo uma grande parte da classe média, para uma pobreza aviltante e para a imigração. Ao contrário de muitos membros da classe política, que cá continuam, esses não imigram. Em parte, eu digo em parte, porque felizmente ainda há muitos que assim não são, desavergonhadamente gordos de tão ricos. Chegou, contudo, o tempo de se dar um estrondoso louro na mesa. A situação está madura para uma espécie de um abril do século XXI, sem fardas, mas com o legado do NFA bem presente na consciência de quem tem a arma do voto. E para podermos concretizar a utopia, bela entre todas, de ser do novo povo que é mais ordena no nosso país, precisamos urgentemente de uma tripla ruptura que passa obrigatoriamente por novas políticas, novas alianças e novas práticas de governação e de linguagem. Dito isto, sublinho que estamos a viver, hoje e aqui, um extraordinário acontecimento cívico do nosso país. A Associação 25 de Abril pretendeu organizar um congresso diferente e conseguiu. Um congresso onde os cidadãos dessem voz aos seus anseios e aspirações, de forma a assumirem a ruptura com o pântano da indignidade, com o óbvio afastamento dos dirigentes sem idoneidade, servidores subservientes de interesses alheios aos portugueses. Há 4 anos, nas comemorações do 25 de Abril, afirmei que a crise de valores que vivíamos era muito mais preocupante que a crise financeira em que nos haviam lançado. Estes 4 anos que passaram demonstram cabalmente quão certeiras foram as palavras que então proferi. A respeitabilidade e a dignidade do país têm sido postas em causa por dirigentes sem idoneidade para o exercício das funções que têm desempenhado e continuam a desempenhar. E se, apesar de tudo isso, continuamos a viver em democracia, com todos os defeitos é certo, mas em democracia devemos, e é bom nunca esquecer, ao profundo sentir do dever cidadão, de lealdade para com o povo que os militares vêm demonstrando. Importa aqui realçar que a lealdade é para com o povo, para com os camaradas de armas e para com o poder legítimo e legalmente constituído. Mas é bom lembrar a quem exerce esse poder que este vem apenas em terceiro lugar na hierarquia das lealdades. Apesar de todos os maus tratos de que têm sido alvos, com a destruição da condição militar, os soldados de Portugal têm resistido a todas as tropelias dos governos, extraordinariamente agravadas pelo que ainda nos desgoverna. Maltratados, o seu sentimento de dever patriótico tem-os levado a cumprir todas as missões, de forma denodada e dignificante, nomeadamente as de intervenção na política externa. Acreditamos que o sentimento do dever cívico continua a sobrepor-se
aos sentimentos de revolta causados pela incompetência e pela substituição do Estatuto da Condição Militar por um Estatuto de minoridade não adequado à especificidade das Forças Armadas nem ao que está estabelecido na Constituição. Como acreditamos também que se alguém tiver a veleidade de tentar utilizar as Forças Armadas como instrumento de repressão dos portugueses, elas saibam compreender que o seu dever de lealdade é para com o seu povo e não para com os que conjunturalmente ocupam e exerçam o poder. Hoje, como ficou claro neste Congresso, para além da ruptura com as políticas que levaram Portugal à situação a que chegou e para além de sonharmos com a utopia de uma situação em que os valores de Abril voltem à nossa pátria, temos de conseguir recuperar a dignidade perdida. No presente, como afirmou o capitão de Abril Carlos Matos Gomes, os 3 Ds do programa do MFA assumem o significado de um grande D de dignidade. Isto porque a indignidade atingiu limites insuportáveis, mesmo para um povo habituado a maus tratos e muito sofrimento. Temos de lutar para conseguir a dignidade para todos os portugueses arredados dos bens essenciais: o pão, a habitação, o trabalho, a saúde, a educação e a segurança social, como o cantor já cantou, sem os quais essa dignidade não existe. Temos de conseguir que cada português possa ter o direito de tornar real a utopia de viver no seu país, em condições de dignidade. Temos de ser capazes de derrotar a ideologia dos mercados, do individualismo, do egoísmo. O objetivo que só poderá ser concretizado se conseguirmos resgatar a cidadania, se conseguirmos encontrar novas formas de expressão e mobilização, se conseguirmos, enfim, promover a criação de um movimento nacional de afirmação cidadã. É isto que a Associação 25 de Abril pretende, é esse o nosso principal objetivo ao organizar este Congresso da Cidadania. Os cidadãos têm de ser intervenientes nas decisões que lhes dizem respeito, sejam as individuais, sejam as de sentido coletivo. É difícil, é utópico, com certeza, será, mas é uma tarefa a que teremos de meter ombros, confiantes em que seremos capazes de praticar uma democracia de corpo inteiro, uma democracia que viva connosco e não seja apenas uma visita que nos venha bater à porta de tempos a tempos para nos pedir um voto. Uma democracia que nos deixa falar, mas não nos ouve. Temos de conseguir um sistema político em que o nosso voto seja em quem tem capacidade de decisão sobre a gestão dos nossos anseios e dos nossos interesses. E não apenas em serventuários de quem, lá longe, sem submeter ao nosso voto, decide do nosso destino. Só assim conseguiremos acabar com o Estado a que isto chegou, como diria o Salgueiro Maia. Um Estado onde a corrupção campeia e os dirigentes mentem despoderadamente e de forma compulsiva. Um Estado onde os dirigentes máximos não praticam os deveres que exigem ao comum dos cidadãos. Um Estado onde o seu aparelho do Estado, tem sido ocupado e em grande parte instrumentalizado e desmantelado a partir do topo em benefício de interesses opacos e em claro prejuízo da maioria dos cidadãos portugueses. Um Estado onde os poderes económicos e financeiros dominam o poder político, sempre em prol de interesses privados, não do interesse público ou do bem-estar da generalidade dos cidadãos. Um Estado onde o Estado Social está a ser destruído, o desemprego campeia, a pobreza alastra desumanamente, a imigração é fomentada. Na Jornada do Carmo, no passado 25 de Abril,
assim como em muitas outras jornadas vividas nesse dia em todo o país, ficou clara a existência de uma forte frente social que se não revê nos atuais partidos políticos e ainda menos nos dirigentes que nos desgovernam. Temos de ser capazes de dar resposta aos anseios desses cidadãos. Para isso, temos de conseguir mobilizar as vontades das mulheres e dos homens sérios de Portugal e recuperar os valores que nos fizeram sonhar há 40 anos. Temos de convencer essa enorme maioria de portuguesas e portugueses de que têm de tomar o destino do seu futuro nas suas próprias mãos. Hoje, vivemos num lugar onde pululam Miguéis de Vasconcelos e os governantes desistiram do país. Desistiram de ter um Portugal digno da sua história de quase 900 anos. Venderam-se ao estrangeiro, transformando-nos num protetorado onde à clássica ocupação bélica só faltam as botas casadas. Eles desistiram, mas nós não vamos desistir. Temos o direito, e por ele vamos lutar, a continuar um Portugal livre, um Portugal onde os seus donos sejam os portugueses. Um Portugal onde o Estado Social, com um serviço de saúde universal, com uma educação que prepara os seus cidadãos para o futuro, com direito a um trabalho estável e não precário, com direito a uma habitação digna e a uma segurança social que garanta uma velhice com dignidade. E, acima de tudo, um Portugal onde a justiça social seja uma realidade e não apenas uma miragem. Um Portugal devidamente inserido na comunidade internacional, nomeadamente no seu espaço geográfico que é a Europa, mas com dignidade e estatuto de igualdade com todos os outros. Para isso, conscientes da nossa ancestral capacidade de relacionamento com todos os povos do mundo, temos de ser capazes de questionar a atual situação na União Europeia, com a certeza de que não estamos isolados. A atualidade mostra-nos que o projeto solidário e fraterno de uma Europa livre e democrática, um projeto civilizacional, foi substituído por um mercado. Mas nós, como já alguém disse, devíamos ser argonautas e não agiotas. A crise na Europa assenta na indignidade de transformar uma aventura num regateio, numa ida às compras. A crise na Europa é uma crise de mesquinhez. Por isso, repito o que no carmo afirmei. Pertencemos à Europa, irrevogavelmente, pela cultura, pela história, pelos milhões de portugueses que estão no seu território. Mas não queremos, não aceitamos ser o lumpen proletariado da Europa. Queremos pertencer a uma União e não a um império. Somos europeus, não somos sub-europeus. As nossas razões para estarmos na Europa são o respeito mútuo, a igualdade, a solidariedade. E por isso, insisto, se a União Europeia continuar como está, então será preferível sairmos. O exemplo vindo da Grécia e da Espanha mostra-nos que outro caminho é possível. Mostra-nos que podem existir alternativas, que não estamos condenados a mais do mesmo. Mas perguntarão os mais céticos ou os mais assustados: não vão os gregos e os espanhóis ter dificuldade em atingir os seus desígnios, os seus anseios? Vão seguramente, mas tal como nós em Portugal, com o 25 de Abril, mostramos que outros caminhos eram possíveis, desejáveis e até irreversíveis, fazemos agora força para que os gregos, de outro modo, nos paguem com a mesma moeda e com a sua vitória nos ajudem a voltar a acreditar que é possível. No entanto, não tenhamos dúvidas, só unindo esforços, unindo-nos no essencial, abandonando as práticas individualistas ou clubistas de há muito instaladas, conseguiremos reencontrar-nos e recuperar os sonhos de há 40 anos. Só com a prática da cidadania isso será viável. Sabemos que não vai ser fácil, mas por aí temos de ir.
decidida e organizadamente, sem medo, mas com muita convicção e realismo. E para isso apontou também inequivocamente este Congresso de Cidadania, Ruptura e Utopia. Como parece ter ficado claro neste Congresso, há rupturas na vida política que são absolutamente essenciais para que não fique tudo na mesma e, pelo contrário, tudo se altere. Claro que sabemos que os inimigos são muitos e poderosos, e é dos livros que os donos disto tudo não têm escrúpulos e não hesitarão em utilizar todas as armas ao seu alcance para manter o poder e as benesses de que desfrutam. Mesmo assim, ou por isso mesmo, temos que estar firmemente convictos que vamos ter que acertar medidas concretas, muitas delas indicadas e defendidas neste Congresso. Um Congresso que acreditamos e desejamos contribuirá de forma decisiva para que o caminho e a luta a que milhares de compatriotas têm entregado de corpo e alma subam a um novo patamar de convicção, de organização e de reconquista da dignidade perdida da pátria. Em primeiro lugar, e porque estamos num decisivo ano de eleições para a Assembleia e para a Presidência da República, temos que dar atenção e prioridade máxima à criação de mecanismos eleitorais que conduzam ao aumento da representatividade dos eleitos, a uma maior responsabilização dos detentores de cargos políticos, à erradicação de situações de incompatibilidades e de conflitos de interesse. Os deputados têm de ser capazes de garantir o cumprimento rigoroso do dever da Assembleia da República, isto é, o controle efetivo da ação do Governo. Só assim, descumprirem este dever, justificarão a razão da sua existência. Temos de conseguir, se necessário, que se possa repetir o que se passou em 1976 no ato da votação da Constituição da República. Então, o grupo parlamentar do PPD não seguiu as diretivas do líder deste partido político e, ao contrário do que lhe foi exigido, não se absteve e votou favoravelmente a Constituição, em cuja elaboração participara ativamente. Para que isso seja possível, tem de se conseguir romper com a atual prática que faz com que os deputados se autolimitem a ser a voz do dono ou a claque de apoio, a crítica das direções partidárias. Isso que agora acontece é um rebaixamento inqualificável de deputados eleitos, que devem pensar pela sua cabeça e atuar em consciência, e não obedecer a ordens iníquas. A escolha dos deputados, dos governantes e dos próprios autarcas não pode estar nas mãos e na cabeça de um pequeno grupo de dirigentes de partidos políticos, afinal, outros donos disto tudo. Além disso, na economia, teremos de ser capazes de criar mecanismos de justiça, seja na repartição entre o trabalho e o capital das mais-valias criadas, seja no apoio às pequenas e médias empresas produtivas, seja ainda num verdadeiro controle do sistema bancário, onde se deve privilegiar o serviço à comunidade e não o lucro dos acionistas. Também no âmbito económico, temos de nos unir aos que reclamam pela renegociação das dívidas dos seus Estados, pondo fim aos juros agiotas e exigindo um esforço de memória a quem usufruiu, no Acordo de Londres de 1953, de condições que lhe permitiram a recuperação da sua economia. Resumindo, temos de ser capazes de escolher melhor os nossos futuros dirigentes. Não podemos dar-nos ao luxo de escolhermos mais do mesmo, isto é, um governo que engana os portugueses descarada e permanentemente, rasga os compromissos assumidos depois de chegar ao poder, como também
não podemos voltar a escolher um Presidente da República que não garante o regular funcionamento das instituições e, pelo contrário, garante, que é o que este faz, um estatuto de imunidade ao Governo, por mais que este tenha perdido a sua legitimidade. Eleger um Presidente que assuma, antes da sua eleição, que dentro das suas competências constitucionais, obviamente, demitirá qualquer governo que não cumpra o que na campanha eleitoral prometeu. Em suma, este governo e este Presidente já acabaram, e com eles as suas políticas de submissão e de vacinação. Não podemos repetir a atual situação, onde os cidadãos se sentem diariamente envergonhados por verem o seu país com dirigentes de tal calibre. Caros amigos e compatriotas, com este Congresso quisemos criar um espaço de diálogo, de debate, onde os cidadãos apresentassem ideias no sentido da recuperação da dignidade de Portugal e dos portugueses. Por mais utópica que possa parecer a necessária ruptura com as políticas que nos lançaram no atual pântano, não desistimos e acreditamos que algumas das ideias aqui apresentadas possam ser absorvidas pelas forças que irão concorrer às eleições legislativas. Como acreditamos também que, se não acontecer uma votação maioritária numa só força, tendo que se avançar para acordos interpartidários, seja possível encontrar esses acordos entre forças políticas fora do chamado arco da governação. Uma designação ridícula e inaceitável, como comprovam, se dúvidas houvesse, os recentes resultados eleitorais na Grécia e as perspectivas em Espanha. Os acordos devem envolver todas as forças políticas, das mais antigas às que estão a surgir, desde que empenhadas na ruptura com as políticas e as práticas desgraçadamente seguidas até aqui. Há que recolocar Portugal nos caminhos de abril. A questão não é de partidos, é de políticas. Se este Congresso servir para mostrar que isso é possível, que não estamos condenados a repetir o que já foi demonstrado não resultar, se este Congresso ajudar à sua concretização, consideraremos que valeu a pena. Isto porque não nos assumindo, e é bom repeti-lo, como Associação 25 de Abril, não nos assumindo como a solução, não desistimos. Somos teimosos de ajudar a que a solução seja encontrada. Igualmente, ficaremos satisfeitos se tivermos contribuído para a consolidação de uma candidatura presidencial. E neste Congresso participaram vários possíveis candidatos. Candidatura presidencial, que uma vez vencedora consiga fazer-nos retornar às boas memórias das presidências de António Ramalho Eanes, Mário Soares e Jorge Sampaio. Não tenhamos dúvidas, se as forças políticas não protagonizarem a ruptura com as práticas que nos colocaram na atual situação, terá de ser o Presidente da República a impor essa ruptura. E isso só acontecerá se o Presidente da República se assumir, desde logo, como o topo da cadeia hierárquica do Estado. E a propósito, neste assunto específico, seja-me permitido salientar a comunicação hoje apresentada aqui pelo Simões Teles, da sua autoria e de outro militante de Abril, o Martins Guerreiro, sobre a eleição de um Presidente cidadão. Como responsável último pelo bom funcionamento do Estado, o Presidente da República terá de ser capaz de impor ao Primeiro-Ministro
o cumprimento dos compromissos e das promessas que levaram o eleitorado a nele votar. Este, em minha opinião, é um dos casos em que o Presidente da República não poderá hesitar, mesmo que tenha de recorrer à sua maior arma, a dissolução da Assembleia da República. Tendo a coragem e o desprendimento de se arriscar à repetição da votação das mesmas forças, o que poderá levá-lo à necessidade da apresentação da sua própria demissão. É a demonstração de um desprendimento do Presidente da República também poderá ter que passar por aqui. Só assim, com a credibilização dos detentores do poder, com a obtenção da autoridade moral de quem nos dirige, será possível romper com as velhas práticas que beneficiam uma minoria em detrimento da grande maioria dos portugueses. Só assim será possível evitar a ruptura violenta, que será inevitável se a esmagadora maioria dos nossos concidadãos continuarem a ser tratados como os nossos escravos. Porque, como afirmámos há muito e por várias vezes, somos contra as rupturas violentas, a que protagonizámos há 40 anos, está inscrita na história portuguesa e universal como ato único, sendo por isso irrepetível, acreditando ser capaz de, com um novo governo e um novo presidente, mas fundamentalmente com uma nova política, realizar a utopia, recuperando a dignidade de Portugal e dos portugueses. Muito obrigado.